Quando eu era criança, e assim que eu aprendi a ler, eu gostava de ler os nomes nas placas de rua. E eu ficava imaginando quem teria sido aquelas pessoas. E foi assim que um dia eu conheci o limpador de placas de rua. E é a história dele que eu vou contar. Todos os dias, às 7 horas da manhã, ele saía para o trabalho. Ele levava em torno de 30 minutos para chegar na central de limpeza de placas, que ficava na Praça do Incenso. Cumprimentava o porteiro e fazia algum comentário sobre o tempo. E ia para o vestiário. Lá, ele vestia seu macacão azul e sua bota também azul. E calmamente, sem muita pressa, ele ia para o almoxarifado, onde lhe entregavam uma escada azul, balde azul, escova azul e flanela também azul. Enquanto ele arrumava suas coisas, ele conversava com seus colegas que também organizavam seus instrumentos de trabalho. E depois, juntos, eles iam até o depósito para pegar suas bicicletas azuis. E saíam todos juntos pelo portão. A saída dos limpadores de placas de rua era um espetáculo magnífico. Eles pareciam imensos pássaros azuis saindo do ninho. Havia muito tempo que o limpador de placas de rua dessa história percorria o mesmo trajeto no bairro dos poetas, escritores e compositores, onde ficava a Praça Carlos Gomes, Alameda Beethoven, Travessa Mozart, Rua Vila Lobos, Rua Tom Jobim, Rua Drummond, Rua Guimarães Rosa e, finalmente, na Praça José de Alencar, ele terminava seu serviço. Limpar placas de rua é uma coisa bem complicada, pois assim que eles terminam de limpar, elas já estão sujas de novo. Mas os limpadores de placas bons não desanimam jamais. Estão sempre prontos para combater a sujeira. E o limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. As placas das ruas que ele cuidava não ficavam apenas limpas, elas pareciam novas. Seus colegas reconheciam e, sem ficar com inveja, sabiam que ele era o melhor limpador de placas da cidade. E o seu encarregado e o seu gerente adoravam dar tapinhas nas suas costas, dizendo: parabéns, continue assim. Ele era um homem feliz. Ele gostava do que fazia, gostava das suas ruas, gostava das suas placas. E quando alguém perguntava se teria algo que ele mudaria em sua vida, ele respondia sem vacilar: nada. Eu não mudaria absolutamente nada. Certamente, ele não mudaria nada se não fosse um belo dia uma mãe com seu filho parar ao pé da escada azul, quando o menino disse: veja, mamãe, Rua Guimarães Rosa. Nós já passamos pela Rua Vila Lobos e Praça Noel Rosa. A senhora disse
que esse bairro é dos poetas, escritores e compositores. Mas para mim tá parecendo mais é o bairro dos bichos e das flores. E a mãe respondeu, surpresa, o quê? E admirado ficou olhando para a placa de Guimarães Rosa. E disse sorrindo, não, Guimarães Rosa foi um escritor que inventou várias histórias. E neste momento passou um ônibus e 2 caminhões fazendo barulho horrível. E não deu para ouvir mais nada do que a mãe explicava para o seu filho. Quando o barulho finalmente diminuiu, a mãe e o menino não estavam mais lá. E o limpador de placa de rua ficou olhando, admirado, para a placa Guimarães Rosa. Guimarães Rosa? Foi então que ele se deu conta que ele também não sabia quem tinha sido Guimarães Rosa. Ele não conhecia ninguém. Todos aqueles nomes das placas que ele limpava todos os dias. Então ele desceu da escada e pensou, isso não vai ficar assim não. Eu vou dar um jeito e é hoje. Pegou uma moeda, jogou pro alto. Se desse cara, ele estudaria os escritores e poetas. Se desse coroa, os compositores. E quando ela caiu, coroa, estudaria os compositores. Então subiu, continuou ali trabalhando e ficou pensando como ele faria, como que ele começaria a estudar. E ele foi tendo uma ansiedade tão grande que pela primeira vez ele não via a hora de terminar o horário para ele poder ir para casa. E quando deu 5 horas da tarde, nossa, ele desceu correndo as escadas, guardou tudo que tinha que guardar, subiu na sua bicicleta azul e foi em direção à central de limpeza. Lá ele devolveu o que tinha que devolver, se trocou e foi voando para sua casa. Quando chegou, guardou o que tinha que guardar, lavou suas mãos e foi direto pegar uma folha de papel, escolheu o lápis com a cor mais bonita que ele tinha e começou a fazer uma lista. Foi escrevendo todos os nomes dos compositores das placas que ele tanto conhecia. E começou a escrever Mozart, Beethoven, Bach, Noel Rosa, Pixinguinha. E continuou a escrever todos os nomes. Quando ele terminou, ele pegou aquela lista e com muito carinho pregou ali, na parede, para ficar bem visível. E em seguida foi ali onde estava o jornal dele e começou a folhear procurando onde tinha shows, teatros, óperas. Porque afinal ele não tinha celular, não tinha internet, não tinha onde procurar, não tinha Google. E enquanto ele ia ali folheando, ele ia anotando no papelzinho tudo que ele tinha encontrado. No dia seguinte, ele não perdeu tempo não. Ele foi e comprou um ingresso para o seu primeiro concerto. Escolheu a roupa mais bonita que ele tinha e foi ele lá em direção ao teatro. Quando ele chegou, já ficou encantado. E aí, quando entra na sala de concerto, meu Deus, aí que ele percebeu. Ele viu o que é que fazia falta na vida dele. Quando ele sentou e começou a tocar, quando vieram os primeiros sons, os primeiros acordes do violino, do violoncelo, do piano, aquilo foi enchendo a sala, foi envolvendo toda aquela vibração, aquele som, aquela magia, que ele foi entrando num encantamento que parecia que ele estava num sonho. Ele só percebeu que o concerto tinha terminado quando viu que as pessoas estavam se levantando, saindo, conversando. Ele saiu de lá sorrindo para ele mesmo, feliz. Naquele Natal, ele resolveu dar de presente para ele mesmo
uma vitrola. E, com muito carinho, ele colocou ali nos pés da árvore de Natal. Então, ele pegou o seu primeiro disco. E a partir deste dia, o limpador de placas passou muitas noites na sala da sua casa ouvindo música. E no trabalho, ele assobiava baixinho as melodias que ele havia decorado. A pequena serenata noturna de Mozart, a sonata ao luar de Beethoven e até algumas óperas, o que não era uma tarefa fácil. Quando esses compositores se tornaram grandes amigos dele, ele tirou a lista da parede, virou a folha e fez uma nova lista. Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Drummond, Machado de Assis, José de Alencar. Colocou a lista no mesmo lugar e em seguida foi à biblioteca municipal pegar os livros emprestados desses escritores e poetas. Nos livros, ele encontrou palavras que nunca ouvira antes, algumas difíceis de entender, outras não. Alguns trechos ele lia várias vezes para ter a exata compreensão. À noite, ele mergulhava nos livros e passou a descobrir o segredo das histórias e viu que esses segredos eram parecidos com os segredos das músicas. E começou a pensar: palavras são músicas escritas? Ou música é o som das palavras não faladas? E depois de muito se familiarizar com as obras desses escritores e poetas, ele passou a recitar o seu trabalho. Alguns trechos do que ele mais gostava, como Fausto. Pobre simplório, aqui estou, e sábio como dantes sou. Ou um pedacinho do Recado do Morro, de Guimarães Rosa. Para baixo de mim, não olho. Para cima, não posso ver. E ele passou a trabalhar mostrando e assoviando músicas, pulindo e recitando contos, cantando várias músicas e declamando poesias. As pessoas que passavam paravam e olhavam admirada para o alto da escada azul, pois elas nunca haviam visto um limpador de placas como aquele. Pois os adultos, alguns acreditam que algumas pessoas só servem para limpar, outras para escrever ou compor músicas. E quando elas encontravam o limpador de placas recitando poesias, cantando músicas famosas, todo o pensamento dessas pessoas iam por água abaixo, se desfaziam como um papel no fogo.
E assim, ele continuou lustrando, polindo, recitando, declamando, recitando. E com o tempo, depois de um tempo, ele passou aí na biblioteca para pegar mais livros. Além dos romances, ele começou a pegar também livros mais difíceis, que falavam da vida dos compositores, dos autores, dos músicos, dos poetas. E ele ficou estudando. O tempo foi passando e ele então chegou a ler quase todos os livros mais importantes. E já mais velho, ele continuava limpando as suas placas de rua, só que de uma maneira diferente, com mais carinho, com mais atenção, porque agora ele conhecia cada um que estava ali com seu nome naquelas placas de rua. E, além de limpar, ele agora fazia suas palestras, falava sobre música, sobre literatura, e falava para ele mesmo em voz alta. E aquilo foi chamando a atenção das pessoas. Então um dia foi juntando. Primeiro chegou uma moça, depois um rapaz, uma família, um grupo de alunos de uma escola com um professor, e foi juntando gente, cada vez aumentando o número de pessoas. Todos ali no pé da escada, ouvindo o limpador de placas de rua, falando sobre música, poesia. E ele nem percebeu. Ele estava tão entretido ali, limpando as suas placas e fazendo sua palestra, que nem se deu conta do número de pessoas que tinha lá embaixo. Só foi perceber porque na hora que ele parou de limpar e que ele já ia descer, todo mundo começou a aplaudir. Nossa! Ele ficou morrendo de vergonha. Olhou para baixo e não acreditou naquele tanto de gente. Desceu assim e pegou a sua bicicleta, a sua escada e foi em direção a outra placa. Não é que todo mundo foi atrás dele também? E aí ele subiu e continuou ali limpando sua placa e fazendo sua palestra, mas assim não via a hora, que dava 5 horas para ele poder ir embora. Quando finalmente o relógio ali bateu 5 horas, ele desceu correndo e foi embora. No dia seguinte, assim que ele chegou naquele seu horário, na Praça Carlos Gomes, já tinha um monte de gente aguardando ele. Ele olhou aquilo e ficou com mais vergonha ainda. Mas ele não podia fazer nada, a rua era pública, e ele percebeu que não ia ter o que fazer mesmo. Então ele subiu, começou a limpar as suas placas, fazendo suas palestras, e o dia inteiro, quando ele mudava de placa, todo mundo ia junto. E foi seguido ali o dia inteiro por cada vez por pessoas mais diferentes. E todo dia aquilo aumentava. E então percebeu que teria que estudar um pouco para fazer palestras melhores, porque afinal de contas, já que ele tinha que fazer, que fizesse muito bem feito. E o número de pessoas foi aumentando cada vez mais. Até que um programa de televisão foi lá filmar o limpador de placas e fizeram até uma entrevista com ele. Nossa! Aí que ele ficou famoso. Vinha gente pedir autógrafo, não parava de chegar cartas para ele. Nossa, o gerente ali da central de limpeza fez até uma homenagem para ele. E eu só sei que o tempo foi passando, ele chegou a receber quatro convites para ser professor em diversas universidades. Ele não recusou todas, porque o que ele gostava mesmo era de limpar as placas de rua. Então, em uma das respostas que ele deu naquelas inúmeras cartas, ele disse que ele era uma pessoa simples, que ele não queria ser professor, não queria seguir essa vida acadêmica. O que ele gostava mesmo era de limpar placas de rua, e que as palestras ele fazia para se distrair. E ele continuou sendo o que sempre foi, um limpador de placas de rua.